por mais um dia estar reunidos aqui para aprender mais da tua palavra, mais de ti. Que teu Espírito Santo conduza a Denise para ministrar a tua palavra, Pai, que os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo que vem para roubar o teu lugar, Pai, roubar a tua palavra no nosso coração, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que nós continuemos a ouvir a tua voz e o nosso coração obediente à tua palavra, Pai. Eu te peço e te agradeço em teu nome, amém. Amém. Então, vamos começar, né? Hoje nós vamos encerrar a matéria Realidades da Nova Criação. Nós já aprendemos, né, sobre a criação, nós já aprendemos sobre a morte, sobre o pecado, aprendemos sobre o novo nascimento, sobre a redenção, né, e sobre o amor, né, que a realidade da nossa nova natureza é o amor, né? Nós que somos nova criação, nós andamos em amor. E hoje, tem uma parte aqui na apostila, que eu vou começar por ela, que ela fala sobre Jesus, o ministério de Jesus. E é importante a gente entender essas coisas, porque a gente faz parte disso aqui, a gente tem um ministério aqui na Terra, né? E a gente precisa, porque nós somos, deixa eu só aceitar, Rodrigo, nós somos Jesus aqui na Terra, então nós também temos um ministério, nós temos coisas a cumprir aqui, né? Nós temos, como Jesus teve, Jesus ele não veio aqui a passeio, ele veio aqui para cumprir um propósito, e é o nosso caso também. Então a gente precisa entender a pessoa com a gente se espelha, a gente modela Jesus, a gente reflete Jesus aqui, então nós precisamos ver, né, como que foi a vida dele aqui. Aí, o ministério de Jesus, esse título chama O Ministério de Jesus. O ministério terreno de Jesus, ele começou aqui depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ele terminou quando Jesus subiu aos céus e se assentou à destra de Deus, né, do Pai dele. Vamos ver lá em Atos 1, 22. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Né? E durante esse período, a gente, né, são 3 anos, não sei 3 anos e quantos vezes exato, eu não me lembro, mas vamos colocar 3 anos. Ele operou nos 5 dons ministeriais. Nós não vamos aprofundar nos dons ministeriais agora, que são a matéria para depois. Mas Jesus foi o único ser humano que operou nos 5 dons ministeriais simultaneamente, ao mesmo tempo. Ele exercia todos os dons ao mesmo tempo, né, em um curto período, né, de 3 anos. E ele foi apóstolo, ele foi enviado por Deus. O apóstolo sempre ele é enviado. Vamos ver em Hebreus 1:3. Deixa eu achar aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele foi profeta, está lá em Lucas 24:19. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele foi evangelista, está em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele foi pastor, João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele foi mestre, está em Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, gente, esse foi o ministério terreno de Jesus. Ele atuou nesses 5. Sabe que eu aprendi que
por que tem 5 dons ministeriais? Não é por que tem 5 dons, mas o entendimento dos 5 dons ministeriais. Acho que sim, é por quê? A noiva judia, tudo que Jesus fez, viveu, é intencional, nós já aprendemos isso. Então, ele foi lá operar nos 5 dons ministeriais. Ele estava ensinando isso para o povo. A noiva judia, quando ela está se preparando para o casamento, no dia do casamento, ela tem 5 damas, mulheres, escravas, sei lá, quem que seja, na época, né, do Antigo Testamento, provavelmente eram as escravas, mas ela tem 5 mulheres que ficam em volta dela, preparando ela para o casamento. É que uma arruma o cabelo, uma passa o óleo, porque tinha lá o processo do óleo, né? Todo o processo da noiva, que veste a noiva, ela tem 5 mulheres que ficavam ali em volta dela, preparando ela para ser entregue ao noivo. Então, por que a igreja tem 5 dons ministeriais? Por causa de, entende? É a noiva. Esses 5 dons prepara a noiva para encontrar o noivo. Então, a gente... Oi, Rê, pode falar. E 5 é o número da graça. É verdade. O número 5, toda vez que a gente acha 5 na palavra, ou múltiplos de 5, é a graça. Ai, Jesus veio trazer a graça. a graça. Com os 5 dons ministeriais, né? Exatamente. E preparar a noiva, né? Lá no Rema a gente aprende o seguinte: eu sei que o mestre é o dedinho mindinho, que é o que limpa o ouvido. Lá tinha essa simbologia para a gente não esquecer. Ai, gente, o profeta é esse dedo que aponta o caminho. Eu esqueci, depois eu vou lembrar, mas eu lembro do mestre, porque toca na minha parte, que o mestre é o dedinho mindinho, para limpar a sujeira do ouvido, que a gente usa o dedo mindinho no ouvido. Porque o mestre, ele é para isso, é para limpar a sujeira, é para ensinar a palavra. Como que você limpa a sujeira de uma pessoa? Ensinando a palavra para ela, ensinando a verdade. E o profeta, eu lembro que aponta, o pastor é esse dedo, que é o dedo do casamento, que usa aliança, o evangelista é esse, né, que é o maior ali, o que toca nas pessoas, enfim, tem todo lá uma simbologia, os 5 dedos da mão. Mas é isso. Então, por que esses 5 dons? Para que nós, noivas, sejamos aperfeiçoados para encontrarmos o nosso noivo no grande dia. Oi, Elisa. E é maravilhoso que eu lembro que esse aqui é o apóstolo. E o apóstolo, dentro do ministério, ele pode exercer todos os outros. E o único que toca todos. Isso mesmo aí. A Elisa está aí para me ajudar. O apóstolo toca em todos, não simultaneamente igual Jesus, mas quando ele vai, por exemplo, quando ele vai abrir uma denominação, vamos colocar, ele vai ser o pastor ali. Na hora que tiver tudo pronto, ele vai rachar fora, ele vai para outro lugar. Então, ele tocou no pastor, ele chamou pessoas. Então, assim, o apóstolo, ele, aqui, eu vou falar na minha cidade, tá, gente? Eu posso falar da minha cidade. É meio considerado um deus, sabe? Assim, um sub-rei, uma coisa assim. Quem tem o título, não quem tem o... Porque é diferente ter o título, a gente sabe, do que realmente ter o ministério, né? Para cuidar das pessoas. Mas é outro caso. Mas é muito lindo isso. Então, a gente entende por que da importância dos dons ministeriais. Não é para dar título para ninguém, não. É simplesmente para aperfeiçoar a noiva, para encontrar o noivo, né? E agora tem o ministério celestial, que é o que nos interessa, porque agora Jesus vive esse ministério, e esse ministério é para o nosso benefício. Porque, Jesus, esse ministério celestial de Jesus começou quando ele subiu aos céus, sentou à destra do Pai. Ele é sumo sacerdote. Vamos ver lá em Hebreus 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Então, Jesus é um sumo sacerdote mais alto do que os céus. Ele é rei. Ai, adoro isso, ele é rei. Apocalipse 19, 16, fala assim: tem no seu manto
e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, eu fico pensando, Jesus tem uma tatuagem? É isso? O meu filho falou isso essa semana. Jesus tem uma tatuagem na coxa. Porque se está escrito na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem uma tatuagem, gente. Mas não... mas só já quando a gente estiver lá que a gente vai ver. Eu falei, Jesus, mais um motivo para eu querer te encontrar mais rápido. Cada dia que passa, a vontade fica mais rápida. Porque, assim... Eu acho que não é por aí não, viu? Porque para a gente ver a coxa dele, ele teria que estar sem roupa. E as vestes dele é branca, vai até os pés, entendeu? Vai nadar junto lá, não pode ser? Mas nós vamos estar juntos, ele vai correr lá, o vestido dele vai levantar, né? Não vai ter jeito, vai ter que ver. A gente não pode nadar lá? A gente não vai ficar de roupa no céu, não, gente. Vai, vestes brancas, é veste justiça, não é roupa comum, não. É diferente. Mas enfim, isso aí... mas olha... mas quando a gente está com uma coisa das empresas que a gente trabalha no peito, às vezes tem um bolso, no bolso está escrito o nome da empresa e tudo mais, a gente diz, olha, no peito esquerdo dele estava escrito tal. Não é bem uma tatuagem, por cima da roupa tem aquela marca, né? É isso, mas aqui fala que está escrito no manto e na coxa. Depois eu vou ver na fashion, você pega meu telefone. Não, mas está escrito na coxa mesmo, eu já li isso. Está escrito na coxa. Eu nunca questionei. Tá bom, está escrito. Quando a gente fazia o rema, o meu pastor, meu pastor não, gente, o pastor da Igreja Verbo da Vida, que eu congregava, ele está assim, olha que maravilha. Você prestou atenção? Nós não precisamos ficar com medo, que nós vamos ter nosso lugar no céu, porque Jesus também tinha tatuagem. A gente falava assim entre nós brincando. Versículo Apocalipse 19:16, Vanu. Porque eu tenho tatuagem, e meu pastor de lá também tem. A dele é uma gigantona no braço, a minha é aqui nas costas e uma no pé, no tornozelo. E várias vezes pessoas que chegaram para mim e falaram assim: olha, você já tem tatuagem de denominação, mas não faz mais não, porque isso é pecado. Aí eu pensava assim, mas como é que eu vou fazer se eu já fiz e é pecado? E aí? Né? É tipo assim, não, Deus te perdoou, mas se você fizer de novo, ele não vai te perdoar. Uai, que Deus é esse? Né? Tipo assim, é umas coisas sem sentido. Mas essa de que Jesus tem uma tatuagem na coxa, a gente brinca. Mas é uma coisa assim, que eu realmente estou pensando que isso existe mesmo. Não vou falar que é uma tatuagem de tinta, mas é uma marca, sei lá, um escrito de pena, gente, por Deus, não sei, alguma coisa assim. Mas depois a gente fala disso. Talvez tenha isso lá em escatologia. Eu não me lembro se a gente estudou essa escatologia, mas talvez tenha. E a gente estuda Apocalipse, muito Apocalipse, na matéria de escatologia. Denise, né? Eu tenho aqui aquela Strong lá, sabe? Um aplicativo. Está escrito na veste e na coxa. É na coxa mesmo. Na coxa. Muito então. Ai, gente... Então, não preocupemos, quem tem tatuagem, não se preocupe, está tudo bem. Jesus é o nosso mediador. Está em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né? Ele é nosso mediador. Ele é nosso intercessor. Está em Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vindo sempre para interceder por eles. Eu vou ler só esse dele, intercessor, porque a gente sabe que Jesus é nosso intercessor, né? Ele é nosso pastor. Está em 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Deve ser, é isso mesmo que está escrito aqui. Fiador. Jesus é o nosso fiador. Está lá em Hebreus 7:20-22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes,
Mas este conjuramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus é o cabeça da igreja. Está em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Jesus, ele é juiz. Está em Atos, vou ler João 5,22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus, ele é advogado. Está em 1 João 2,1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Está em Atos 11,16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vos sereis batizados com o Espírito Santo. E Mateus 3,11 também fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse é o ministério celestial de Jesus. Ele é sumo sacerdote, ele é rei, ele é mediador, ele é intercessor, ele é pastor, ele é fiador, ele é o cabeça da igreja, ele é juiz, ele é advogado, e é ele que batiza com o Espírito Santo. Então, aqui nós terminamos o ministério de Jesus. Nós sabemos que ele fez aqui o ministério dele terreno e o ministério dele celestial. Agora, para a gente, nós já estamos caminhando para o finalzinho da matéria. Eu quero falar um negócio antes do batismo do Espírito Santo. A Maria Eduarda, eu estava ouvindo uma música que está lá na minha playlist. Acho que é da... gente, minha câmera fica desligando sozinha. Da Gabriela Rocha, e no meio, acho que é a Gabriela Rocha, e no meio da música tem uma parte que ela canta em línguas. A Maria Eduarda falou assim: titia, lá na igreja, ela fala minha igreja, é a igreja que ela vai com a mãe dela, eu não sei nem o nome dele, de vez em quando. Lá na minha igreja, lá, eles falam assim, essa língua aí. Aí eu expliquei para ela, né, que era a língua dos anjos, falei: você quer falar essa língua? Ela tá assim: eu quero. Aí eu falei com ela assim: fala com Jesus, que você quer falar com essa língua. Vamos falar com ele? Aí ele falou com Jesus. Falei: então, agora fala. Ela começou a falar. Ela tem 5 anos. Vocês conhecem, vocês já viram ela por aqui, né? Porque sempre quando a Renata é professora dela de inglês. Ela falou, gente, e ela fica assim. Aí, na hora que ela escuta, ou que ela me vê falando, ela fala: titia, você está falando. E ela acha o máximo. Ela está achando o máximo. Aí eu me lembrei que quando eu congregava na denominação, que eu ensinava para as crianças, eu me estava batizando no Espírito Santo dos meninos. Os meninos de lá, todos oravam em línguas. Quando teve uma época que fundou o Rema Kids aqui, e eu fui a primeira professora, eu comecei a ensinar para eles fundamentos da fé. Eu ensinei e fiz batismo, fiz um momento lá, e os meninos oraram em línguas. É uma coisa que a Verbo sempre faz, é isso. Ela fala: gente, tem que começar cedo. Não tem isso de ficar esperando nada, não. Bota os meninos para orar em língua, que já vai crescer, né, edificado. E foi a coisa mais linda, gente. Aí tem hora, não fico forçando ela, não. Na hora que ela lembra, ou que ela vê alguma coisa, tem algum movimento, ela pega: titia, pode falar, é bom que fala. Ela fala. E ela fica rindo, fica toda feliz. Coisa mais linda, gente. Uma hora eu vou filmar só para vocês verem. Não é para divulgar, não. É só para vocês verem, sabe? Que coisinha mais fofa, gente. O interesse dela pelas coisas do Senhor é a coisa mais linda. É o que eu falo. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Ela vê a gente, ela me vê que as músicas que a gente toca aqui em casa, ou lá na casa dela também, na mãe dela, na casa do pai dela, que agora os pais estão separados, é só isso. Então, ela cresce nessa ambiência.
sabe? É muito lindo isso. Então, quem tem filho, vizinho, seja o que for, ministra o batismo do Espírito Santo nessas crianças. Vamos deixar o inferno nervoso, tá? Agora, nós vamos falar sobre a realidade da glória da última casa. Por quê? Nós vamos, é uma parte que a gente precisa, porque nós somos a última casa. Nós somos. Eu vou ler lá em Ageu, deixa eu aceitar a Maria aqui. Ai, que bom que ela entrou, saudade dela. Eu vou ler Ageu. Gente, quando a gente fala Ageu, a gente para, mas existe na Bíblia, vocês nunca pararam assim, não? Ficaram assim, Ageu? Tipo assim, né? Tão pouquinho, tão lá, mas tem, tá? Ageu 2, do 5 ao 9, que eles é como se fosse, eu acho que, se eu não me engano, é uma profecia, né, do que ia acontecer. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro, em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vamos... Quem que é a primeira casa? O tabernáculo de Moisés. Está lá em Êxodo 40, do 1 ao 15. Eu não vou ler, mas na apostila eu coloquei, tá? E eu vou ler só um que fala assim, a glória da primeira casa, que é Êxodo 40, do 34 e 35. Fala assim, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, aqui, a primeira casa foi o tabernáculo feito por mãos humanas, lá, Moisés, o tabernáculo de Moisés. E a gente vê que quando a glória estava, encheu a casa, ninguém conseguia entrar, né? Ninguém tinha esse acesso. Aí vem a segunda casa, que é o templo de Salomão. Lá em segundo Crônicas 3 e 4 fala sobre isso. Depois vocês quiserem ler. Aí eu vou ler um trecho sobre a glória da segunda casa, que é 2 Crônicas 5, 13 e 14. E quando uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Mais uma vez a gente vê que o templo de Salomão foi a segunda casa, e se encheu de glória, as pessoas não puderam ficar, né? Aí vem a última casa. A última casa é o homem nascido de novo. Deixa eu acertar, Carmen. Então, isso está em Hebreus 3, de 1 ao 6, mas eu vou ler o trecho que fala sobre a glória da última casa. Está em 2 Coríntios 3, 6 a 9. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministro, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui é a letra, é a lei, tá, gente? Não é escrever normal, não, é a lei. O Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, se
se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Gente, isso é maravilhoso. Nós somos a casa do Senhor. A glória é muito maior. Tudo é muito melhor. Tudo é muito maior. Eles ficavam lá esperando, fazer, igual a gente vê aqui, eles fizeram chamar os músicos, as trombetas, os símbolos, não sei o que, para cantar. Não, a gente nem precisa fazer isso. Ela já está, né? Nós somos a habitação do Senhor, Ele habita em nós. A gente aí, com simples louvor aí, de coração, já estronda, já faz Nossa, é surreal. Sábado, não, sexta-feira. Sexta-feira, a Maria não dormiu aqui. Ela dormiu quarta, quinta, sexta, ela não dormiu. Aí, eu estava lá no meu quarto, fiz minhas orações, assim, estou lá deitada esperando o sono, e me veio uma vontade de cantar, mas não é cantar música, era cantar o nome de Jesus. E eu fiquei um tempo só cantando Jesus, falando Jesus, gente. Eu não falava mais nada, eu só cantava, eu não sei quanto tempo durou, não sei, estava tudo apagado, e eu estava lá. Até que eu dormi cantando Jesus. Eu acordei sábado, eu estava tão bem, tão feliz. Foi um dia, assim, diferente. E ontem, então, nem se fala. Ontem, eu sentia Jesus dentro da minha casa. Eu senti Jesus comigo lá na sala assistindo filme. Aí, um dos filmes que eu vi, o cara foi considerado louco, porque ele ouvia preces, é porque o filme... Gente, eu tô rindo de nervoso, porque eles falam preces porque o filme tinha padre, era católico, mas ele ouvia e a prece eram os anjos que falavam com ele, coisas que ele tinha que ir resolver das pessoas. Aí eu falei, tá vendo por que a gente fica calada? Porque se a gente começar a falar tudo que a gente escuta de Deus por aí, vão internar a gente, vai falar que a gente é esquizofrênico, não tem jeito. O filme terminou tudo bem, o cara conseguiu superar e tal, foi lindo. Mas na hora eu falava assim, ai, Jesus, tá vendo? Se a gente fica falando no meio que não é, né, o nosso, que sabe que isso acontece, a gente vai... Mas foi lindo, e eu sentia Jesus. E como era um dia dos pais, vocês sabem que eu não tenho mais pai, meu pai foi assassinado, eu tinha 15 anos de idade. E minha mãe não casou de novo, minha mãe cuidou da gente, e em 2019, meu irmão foi assassinado, né, e ele deixou 2 filhos. Então, assim, teoricamente, não é um dia bom, sabe? Não era um dia bom a gente comemorar. Meu avô faleceu. Quando meu avô era vivo, eu não me lembro o ano que meu avô morreu. Em 2012, eu estava na faculdade, assistindo aula, eles me ligaram, aí eu saí, foi 2012, então. Então, a gente ficou sem aquele negócio de juntar, comemorar o Dia dos Pais. Então, era um negócio meio assim. E ontem, eu não senti, em momento nenhum, tristeza, sabe? Sabe o que é nada? Eu só senti assim, Jesus aqui, Jesus estava aqui, gente. Não tinha lógica. Eu não vi, tá? Não vi, não precisa me colocar como esquizofrênica, eu não vi. Eu só senti. E era uma coisa tão real, e ver assim, é o Dia dos Pais, eu não tenho um pai terreno, mas eu tenho Deus, eu tenho filho de Jesus. Gente, eu não senti absolutamente nada dos sentimentos passados, nem pena dos meus sobrinhos, nem nada, porque às vezes eu ficava assim, nossa, as crianças, eu sei o que é não ter pai. Não, as crianças estavam lá felizes, brincando e tal, e passou. Aí eu entendi, assim, o cuidado de Jesus com cada detalhe, sabe? Curando cada ferida, cada pedacinho da gente. Aí agora eu tô vendo aqui, eu tô lembrando, gente, eu sou a morada de Jesus. Então, ele preenche tudo. Ele é suficiente. A glória dele está aqui. Então,
a glória da última casa é muito maior que as outras. Então, a partir do momento que Jesus preencher todos os espaços, nada mais daqui da terra a gente vai sentir falta, ou vai, sabe, se aquela coisa, se eu preciso, eu estou triste porque eu não tenho isso. Não faz essa falta, sabe? Deixa eu continuar aqui. A glória de Deus é tudo que ele é em manifestação. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Aí isso aqui é, né, uma explicação rápida sobre as casas, a primeira, a segunda e a última. Aí agora a gente falar da realidade que nós somos constituídos, reis e sacerdotes. A gente tem que entender essa nossa realidade. Nós somos reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, né? A gente pode falar aqui. Eu acho que só tem menina aqui, só tem menina. Apocalipse 1:6, eu vou ler. E nos constituiu o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu lembro da Igreja Católica fazendo esse negócio. Fazendo esse versículo como oração. Reis para reinar em vida, por meio de Jesus Cristo. Isso está em Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Recebemos autoridade para reinar. Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente, vos causará dano. Gente, eu gosto tanto desse versículo, porque nada pode me causar dano. É uma coisa que eu sempre falo, ou a Bíblia, ela é absoluta ou ela é obsoleta. Então, eu não posso viver, ora vivendo uma coisa, ora vivendo outra. Eu acredito na palavra, nada vai me causar dano, veneno nenhum vai me matar, nada de pronto, acabou. Essa é uma realidade. Aí a gente, agora estudando aqui, que agora que isso, eu já estudei isso aqui hoje, mas agora isso me foi revelado aqui. Olha só, está escrito para nós recebemos autoridade para reinar. Acabou, é a gente que reina. Não tem essa. E o que está na palavra é nosso. A gente vive de acordo com isso e pronto, acabou. A nossa realidade está na palavra. Não está no que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro acha. Não existe isso para nós, nossa possibilidade. Não tem essa nossa possibilidade. A nossa única opção é reinar. Fala também que nós somos, Renata. Eu estava outro dia meditando sobre Romanos, e isso daí, para mim, foi assim, já tinha lido um monte de vezes, mas a hora que dá o rema, o negócio muda, né? Então, assim, quando o Senhor fala acerca de reinado, ele diz que só quem reina foi quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Então, enquanto nós não entendermos que a gente, olhando no espelho, nós somos justiça de Deus, a gente não reina. Exatamente. Enquanto nós não recebemos essa abundância da graça, ainda tiver dentro de nós alguma coisa da gente ter que pagar o preço, ou de nós termos que retribuir para conquistar alguma coisa, o reinado não acontece. E aí o dano também está em aberto. Porque quem não recebe o dano é quem reina. Exatamente. Então, quando eu estava meditando, o Senhor falou no meu coração acerca de Paulo. Porque o Paulo, né? O que ele fez quando a serpente picou ele lá? Ele sacudiu. Gente, ele não ficou apavorado, ele sacudiu. Ele sabia que tudo que Jesus tinha dito, inclusive que nada causaria dano, podia tomar veneno, era verdade. O que é isso? É receber a abundância da graça. E ter certeza dessa justiça que opera na nossa vida, a nosso favor, né? Porque nós não fizemos nada. A gente lá, nós
como é que fala? Jesus lá na cruz, ele tomou tudo que era nosso, para na ressurreição ele nos dar tudo que era dele, né? E esse receber nos empodera a reinar e a não sofrer danos. A gente reina e não sofre dano. Aí se cumpre nossos provérbios lá. A bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Né? Então, ó, gente, isso daí é maravilhoso. Quanto mais eu entendo sobre essa justiça, mais maravilhada eu fico com isso daí. Vou fazer um merchan. A próxima matéria é Justiça de Deus. Convide seus amigos. Estou brincando, gente. Mas eu estou terminando de digitar a apostila. Falta aí umas 30 páginas só. A apostila de justiça é bem grandinha. Mas semana que vem a gente começa. E a gente vai dar uma repaginada aqui, vai ver a morte de novo, mas aí outros detalhes, sabe? Aí você fica vendo, gente, a gente estuda, e nunca, sabe? Aí você vai... Eu, estudando a morte aqui de realidades, falei com vocês. Agora, hoje foi a morte lá, eu digitando. Aí já veio... É outra coisa, sabe? Outro lado. Não tem como. É revelação, assim, um negócio muito doido. Não dá para entender como que é isso. Mas vamos continuar aqui. Somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Os sinais acompanham os que creem. Marcos 16:17. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Expelirão demônios. Engraçado. A palavra expelir é colocar para fora, né? É isso? O Senhor está me dando alguma coisa aqui. Depois eu falo. Sacerdotes, aí nós somos sacerdotes agora, reis e sacerdotes para ministrar ao Senhor. Somos os verdadeiros adoradores. João 4:23-24. Vamos ler. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oferecemos sacrifícios espirituais. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifício de louvor, fazer o bem e mútua cooperação. Isso está em Hebreus 13:15-16. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com os sacrifícios Deus se compraz. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, oferecendo sacrifícios espirituais, gente, não é eu ficar fazendo aquele trem lá, não, assim, esquisito, não. Não é eu andar descalço, não é eu vestir roupa de saco, não é eu comprar flor ungida, não é eu comprar vassoura que vai demônio, não é eu comprar sabonete que tira, sei lá o que sabonete tira, não lembro, sabonete, acho que sabonete tira demônio também, que purifica, não é eu beber água que colocou em cima do rádio. Esse significa livrar, se expulsar, beleza, tirar. Então, esse sacrifício aqui é oração, é tempo com o Senhor, é meditação, é louvor, sabe? A vassoura tem na igreja aqui da minha cidade, eu já fui lá, não comprei a vassoura, tá, gente? Eu fui lá para usar o espaço da igreja para a formatura do Rema. Aí eu cheguei, que era muito grande a igreja faraônica, que a gente precisava. Vou contar para vocês rapidinho. Aí, eu cheguei lá e eu vi vassoura, sabonete, flor, toalha. Aí, gente, eu pergunto,
Na maior humildade do mundo, eu pergunto, depois eu fico rindo, mas eu perguntei na simplicidade, tá? Eu falei, esse negócio aqui vocês vendem, assim, para ajudar? Minha filha, essa vassoura que é ungida para isso aqui, o sabonete custava R$120, tá? A vassoura eu nem lembro, a vassoura era 150. Aí tinha uma flor, gente, aí eu formando no REMA, eu era da comissão, eu que organizei a formatura do REMA, tá? Eu que fiz, eu trabalhava lá na secretaria da escola. A pessoa com essa palavra toda assim, explodindo dentro dela, eu não sabia nem o que eu fazia com tanta... Né? Hoje, gente, eu vou simplesmente não perguntar, mas na época eu não sabia. E a minha amiga que faz o REMA comigo, que é mais doida do que eu, nós duas. Nós olhamos uma para a outra, ela pôs a mão assim, eu virei de costas para ela, porque eu ia começar a rir, gente, não tinha jeito. Aí eu conversei lá com o cara lá, aí ele falou para mim que tinha que perguntar ao pastor-chefe, porque lá no lugar, lá onde fica, eles falam, o púlpito, o altar, sei lá como é que a expressão que ele usou, só podia falar a pessoa que era daquela denominação. E como era a formatura do REMA, ia falar o diretor do REMA, o pessoal do REMA. E não era assim, era uma festa, né, para entregar o diploma. A gente tem diploma no REMA, aquele canudo, tudo bonitinho, tivesse a beca, o chapéu. Era festa de formatura. Aí ele falou que tinha que ver, porque lá em cima só podia quem era da denominação e tal. Aí eu agradeci, muito obrigada, e saí de lá, mas eu vi tanto. Depois eu fiquei com dó, com peso na consciência. As pessoas compram. As pessoas passam fome por causa disso. Passam necessidade em casa para comprar esses trem que... Meu Deus, e está tudo aqui, ó. Sabe, na Bíblia, Jesus já fez tudo. É a falta do conhecimento da verdade. Aí, de vez em quando, a minha amiga lembra dessa vassoura um dia. Ela fala assim, ai, que vontade de ir lá comprar aquela vassoura se ela varresse a minha casa sozinha. Eu falei, não, até eu ia comprar, ué. Mas não. Aí as pessoas, eles vendem, sabe? Aí as mães que têm filho com problema, com drogas, velhinha, vai lá, a gente compra. Oh, que tristeza. Nem sei se existe essa igreja, mas porque ela era lá no centro da cidade. Hoje lá não é igreja mais. Eu não sei se ela foi para outro lugar, se ela fechou, enfim. Mas não é isso, entende? Fala-se sacrifício, mas não é esse tipo de coisa que a gente vê as pessoas fazendo aí. Você estar ali com o Senhor, se entregar ao Senhor, sabe? Se render a Ele, fazer de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu entendo que é um sacrifício, depois fica leve. Mas no começo, é um sacrifício a gente viver uma vida espiritual. Uma vida de acordo com o que Jesus quer para a gente. Viver ali uma vida de rendição. Porque a gente quer fazer o que está na nossa cabeça. A gente quer viver de acordo com, às vezes, com o padrão do mundo. E o evangelho, ele é renúncia. Em primeiro lugar, ele é renúncia. Então, eu acredito mais nesse tipo de coisa, esses sacrifícios serem essas renúncias, sabe? Hoje, por exemplo, como é feriado, eu poderia estar viajando. É feriado na minha cidade hoje e amanhã, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, eu tive 4 dias. E o Senhor não quis que eu fizesse. Eu ainda falei, nossa, podia ter programado uma viagem. Nossa, gente, eu vi um belo não na minha cara. Não. Não é assim que funciona. E não é ruim. É tão prazeroso, sabe? No começo, você entende como assim, nossa, eu vou renunciar, não sei o que, senão depois aquilo vai te dando um prazer que você não consegue nem explicar. Eu estou vendo o povo aí, eu estou lendo um livro, Ação Dopamina, né? É um best-seller, o povo louco, alucinado por causa desse excesso de prazer, dopamina pelas células. Gente, se você ficar com Jesus, não tem dopamina melhor do que você fazer as coisas para o Senhor. Porque dá um prazer, dá uma alegria. Hoje eu fico assim, para mim nem é sacrifício. Vai cantar para Jesus esse sacrifício? Não vai. Orar em línguas, não, até prefiro, sabe? Ficar sozinha com Jesus. Não é mais. Tá escrito na palavra, é óbvio. Mas eu já faço, para mim, isso não é mais sacrifício. Tem hora até que dá uma vontade de fazer alguma coisa, né? Vontade de fazer isso. Aí o Senhor dá um não na sua cara, você fica meio assim, dá aquela aborrecida, mas daqui a pouco acontece uma coisa muito melhor, que você nem lembra mais que o Senhor falou que não era para você fazer. Entende?
E é isso. Então, sacrifício, por favor, não faça essas coisas, tá? Não comprem esses objetos, não andem descalços pela rua, não vistam roupas maravilhosas. Rainhas, onde já se viu rainha andar de pano de saco e descalço pela rua? Porque está com propósito com Deus. Não faça isso. Gente, aqui na minha cidade acontece, tá? Eu estou falando coisa que eu vejo. Não, é muito. Aí onde vocês moram também está acontecendo. Agora nós vamos falar sobre a realidade do batismo. Deixa eu entender isso aqui. A realidade do batismo no Espírito Santo. A Elisa que gosta, ó. Derramamento do Espírito era uma promessa. Nós vamos ler Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Isso, Joel, a gente sabe que é lá no Antigo Testamento, está lá na Velha Aliança, e a gente sabe que o que aconteceu na Velha Aliança era tudo, a gente vai aprender melhor lá em Apocalipse, muito, muito legal. Apocalipse não, gente, escatologia. Era um mistério, tem até um desenho na apostila, a Velha Aliança, aí, tipo assim, era um reflexo do que ia acontecer, para as pessoas saberem o que ia acontecer na Nova Aliança, como seria. Aí, o derramamento do Espírito Santo foi falado em Joel, foi profetizado que aconteceria, né? Aí, Jesus foi e anunciou o cumprimento dessa promessa. Está lá em Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus já também falando sobre essa promessa. E aí teve o cumprimento dessa promessa, que foi o derramamento do Espírito. Então, o Espírito, não vou ler primeiro, depois eu falo isso. Atos 2, 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não vou aprofundar nisso aqui, porque existe a matéria, manifestações do Espírito Santo e os dons do Espírito. Peraí, estou falando o nome errado aqui, deixa eu ver se está nessa postura. Tem fruto do Espírito e manifestações do Espírito, deixa eu ver aqui na outra. São 4 posturas. É isso. Então, assim, são matérias que a gente vai aprofundar mais. E tem a matéria de Atos, que a gente fez, está em Atos, a gente vai entender mais gente sobre isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, isso que é importante. O Espírito já foi derramado. Ele está aqui. Então, eu não preciso cantar o Espírito Santo vir de novo, o Espírito Santo derramar de novo. Não. Eu só tenho que transbordar dele. Eu só tenho que estar conectado. E quando eu aceitei Jesus como meu Senhor, o meu Espírito conectou com o Espírito Santo. Está resolvido. Então, eu preciso só de encher dele. Agora é só encher dele. E eu gosto muito de orar em línguas, porque eu esvazio meu corpinho, minha mente, e encho dele. E outra coisa que eu gosto de fazer é jejum. Eu não sei como é que a gente, provavelmente, a gente vai estudar jejum, acho que doutrinas básicas tem um pouco sobre jejum, e eu estou lendo um livro sobre jejum. Mas jejum é simples, é ficar sem comida. Não é televisão, Coca-Cola, não, gente. Celular, não. É comida. E tirar o tempo com o Senhor. Eu fiz um período longo de jejum aí, uma amiga minha me convidou. Essa minha amiga que estava comigo no dia da vassoura. A gente é muito próxima e a gente é companheira nessas coisas tudo. Ela precisava de ajuda para fazer. Vamos fazer quando fazer sozinha. Eu falei, vamos fazer.
Foi Deus que mandou a Natália me chamar para fazer o jejum. Gente, o que o Senhor fez, assim, o que o Espírito Santo me entregou, e como ele mudou a rota, sabe? Como que eu fiquei mais sensível? Foram 40 dias de jejum. Mas deu 40 porque a gente parou. Eu não fico com muita meta, não, porque eu não gosto de meta. Meta me dá ansiedade, tá? Infelizmente, eu não trabalho. Eu sou igual a Dilma, eu deixo a meta livre, quando eu bato a meta, eu dobro a meta. Então, eu gosto daquele videozinho da Dilma engraçado. Eu não trabalho com metas. Metas é uma coisa que me causa dano. Então, assim, eu não gosto muito disso. Aí, deu 40 dias, a gente parou, até porque eu tive um problema aí com refluxo. Aí eu tive que ir no médico, aí a médica brigou, me mandou comer. Eu não falei para ela que estava fazendo jejum, não. Mas ela, né, me mandou comer certo e tal. Eu falei, vou fazer e tal, para não criar treta com essa mulher. Mas é outra coisa. Então, faz jejum. O negócio tá difícil, tá complicado, não tá recebendo, não tá sabendo. Fica sem comer para ver. É surreal o que acontece quando a gente faz jejum. Principalmente numa casa que tem criança que come biscoito, bala, doce, chocolate, tudo, e que tem uma mãe mineira. Vocês não têm noção do que é a minha casa. O dia que vocês vierem aqui, vocês vão falar, minha filha, como é que você sobreviveu? É comida o tempo inteiro. Gente, eles não tomaram café da manhã e já decidiram o que é o almoço. E está almoçando, pensando no jantar, e já está tudo planejado e vai não sei aonde compra. A minha mãe vai no supermercado todos os dias. Não tem lógica. Não tem lógica. E aí, fazer jejum aqui. Gente, isso para mim, isso é um sacrifício espiritual. Vai fazer jejum para beber. E aí te deixa mais aflorado, mais, sabe, mais sensível. E vou te falar, no período de jejum, eu tomei água de limão e eu senti açúcar. Eu senti água de limão doce. Eu mandei mensagem para a Natália na hora. Natália, eu senti o limão doce. Ela, eu também. Eu falei, então nós chegamos no ápice bom do jejum. Nós atingimos parte do objetivo. Eu consegui tomar o limão sem fazer careta, assim. Estava doce. Sabe? Então, é uma coisa que eu falo para vocês. Quer sensibilidade? Faz jejum. De verdade. E ore em línguas. Vai mudar. Depois nós vamos estudar mais para frente. Aí aqui a pergunta: o que é o batismo no Espírito Santo? É o poder para testemunhar de Jesus. Tem Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A Renata falou, os confins da terra é o Brasil. Ela falou isso na reunião passada. Então, o batismo do Espírito Santo nos dá esse poder para sermos testemunhas de Jesus. E vou falar para vocês como. Porque o Espírito Santo, ele segura a nossa língua. Ele se fecha a nossa boca. Gente, na hora que vai acontecer alguma coisa, eu sinto assim, parece que eu sinto uma mão postando aqui falando, para. O Espírito Santo te dá uma capacidade, sabe? Te dá uma capacidade de amar as pessoas, de perdoar, sabe? De ser flexível, de olhar para a pessoa, entender. Mesmo se você não entender, você vai deixar ela. O Espírito Santo te dá essa, sabe? Não é só para você operar milagres e maravilhas, curar, levantar cadeirante, curar enfermos, expulsar o demônio, né? Ele dirá falou assim, sabe? Não é só isso, não. Ele é uma capacidade que você tem, é o domínio próprio, que nós vamos estudar, o fruto do Espírito. Aí você vai testemunhar, porque quando você faz uma merda, a primeira coisa que eles falam é, depois fala que é crente. Depois fala que tem Jesus. Até eu penso isso. Perdão, Senhor. Quando eu vejo eu não falo, tá? Eu só penso. Fala lá, Jesus. Ai, meu Deus, está envergonhando, está lá desqualificando. O Espírito Santo te dá a capacidade para você ser qualificado para ser testemunho de Jesus, para testemunhar Jesus.
A evidência do Espírito Santo é falar em outras línguas. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí tem mais sobre isso lá em Atos, mas nós não vamos ler. Recebemos quando cremos. Olha, como que a gente faz para receber o Espírito Santo? É só crer, ó. Recebemos quando cremos. Está em João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isto lhe diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a gente entende, a gente já sabe, né, que o Espírito Santo desceu, né, quando Jesus subiu, e agora ele está disponível, é só a gente crer. Então, eu falei que você, eu falei da maridoada, né, que ela queria, e ela falou que ela queria, ela quis, e ela está falando. Pronto, ela tem 5 anos. Por que é tão mais fácil para criança? Porque criança não duvida, né? Criança não está cheia de drives errados, de pensamento, de, não sei, não, criança só quer, só acredita, só quer, eu quero, é meu, pronto, acabou. Né? Aí, o que aconteceu depois de toda, a última parte, tá, da matéria, nós estamos encerrando. Depois de toda essa trajetória que a gente estudou, que a gente viu, a morte, a ressurreição, o pecado, Adão, Jesus, o plano da redenção foi... Qual que é a consequência disso? Além de tudo que a gente já viu. Nós somos remidos. Nós somos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. A parte que a Dira gosta, não precisamos morrer. Não precisamos ficar doentes. E não precisamos também morrer. Porque aquele plano da redenção que Deus tinha, que Jesus morreu no nosso lugar, pagou um preço por nós, é isso aqui. Nós fomos redimidos. Nós somos resgatados da maldição da lei. Eu vou ler para você Gálatas 3, 13, 14 e 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. A gente é herdeiro, pronto, acabou. É só a gente acreditar. Aí, lá em Deuteronômio, eu não vou ler, tá, gente, que é grande, mas na apostila, acho que eu coloquei. Deuteronômio 28, do 15 ao 16, descreve essa maldição. A Renata até já falou sobre isso aqui. Descreve toda a maldição da lei. É um perrengue. A gente não precisa... Eu não gosto nem de ficar lendo, porque eu não quero saber de coisa ruim. Eu quero saber o que é meu. Como que uma coisa que eu estava lembrando, quando a gente vai trabalhar no banco, tá? Eu já trabalhei na Caixa Econômica Federal, tá, gente? Você já ora pelos funcionários de banco, gente. O povo que sofre, misericórdia. Você não aprende sobre dinheiro falso, você aprende sobre dinheiro verdadeiro. Como que eu sei que o dinheiro que alguém vai depositar lá é falso? Porque eu conheço o dinheiro verdadeiro. Quando eu pego nele, eu conheço. Porque nos é ensinado a característica, eu tenho dinheiro aqui, gente, R$2, não existe dinheiro mais. A característica que eles ensinam para nós é do dinheiro verdadeiro. Eles não ensinam falso para nós. Eles ensinam que você pegar a textura, a tal marca da... Gente, eu pego no dinheiro, eu sei exatamente. Não tem falsificação que passe. Porque eu conheço esse dinheiro aqui. Então, é uma coisa assim que eu aprendi. Eu não preciso saber de maldição se eu não vi a maldição. Eu quero saber o que tem para mim agora, na nova vida, na justiça. Entende? Então, é igual um dia minha amiga queria ensinar para a filha dela que é pecado. Você é doida. Eu não vou ensinar pecado para ninguém, não. Vou ensinar a salvação. Vou ensinar a redenção. Vou ensinar para o que ela tem que fazer. Se ela souber o que ela tem que fazer, ela não precisa. Se ela não estiver fazendo aqui, ela vai saber, não, isso aqui está errado. Eu não vou pegar um bebê, uma criança de 4, 5 anos e vou ensinar para ela pecado, não, gente. Vou ensinar para ela os princípios. O que se pode e o que não se pode.
princípios. Nem o que não se pode. Eu vou ensinar o que eu quero ela fazer. Se ela fizer alguma coisa de errado, eu falo para ela, olha, tem que fazer assim. Olha, tem que fazer assim. Aqui em casa a gente funciona assim. Pronto. O pessoal fala que os meninos que nascem pronto. Não, eles nascem pronto. Eles estão vendo o que eles podem fazer. Eles não veem o que não pode. Eu não estou preocupada com o que não pode. Eu estou focada no que pode. E é isso. Por isso que a gente não tem mais que ficar, né? Ah, por que é maldição? Não, meu filho, não quero saber o que é maldição da lei. Não, por quê? Eu quero saber o que Jesus tem para mim agora. Nessa condição. E a maldição da lei, né, ela era tríplice, ela era miséria, a enfermidade e a morte eterna, né? Aí nós somos remidos da miséria. A maldição da miséria. Está lá em Deuteronômio também, 28, se vocês quiserem ler lá, 28, 17, 15, 17 e 34, 40. Se bem que é pequenininho, eu vou ler. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás das uvas, porque o verme as devorará. Ai, que tristeza. E em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Olha a tristeza, gente! Vê se Jesus, meu Deus vai querer que a gente passe por um negócio dele. Nossa, agora nem está vendo negócio nem de ler. Ai, ai. Mas eu sei que nós somos resgatados, tá? Tá lá no sofá, né? Eu pensei que a Azul vai morrer, ai, meu vinho, indo embora. Está na palavra isso, está na palavra. Recebe o salário num saco furado. Exatamente. Ou seja, você nem vê o salário. Mas tudo isso é assim... Esse negócio da maldição, para mim, ele fez muito sentido, porque o meu esposo estudou muito sobre isso, né? Não esse negócio de expulsar o inimigo, não sei o que mais. Ele foi para um ministério, né, assim, não era o nosso, mas ele começou a fazer estudos com um pastor que ensinava o resgate de pessoas que estavam presas nisso daí, entendeu? Presas em montes de maldições, coisa de bancarrota, família que tinha assassino, esses negócios assim, e a pessoa ia sofrendo dano. E assim, na época fazia muito sentido. Por quê? Porque a gente cria que aquilo que estava escrito no Velho Testamento estava em vigor ainda, né? Na época, lá, 2018, 19. Porque eu vim conhecer a graça a partir de março de 2020. Mas 18, 19, esse negócio assim porque está na palavra que a maldição ia ter quarta e quinta geração, terceira e quarta, falando errado. E a terceira e quarta geração, a quinta é a graça, não tem maldição nenhuma. E até a terceira e quarta geração. Então, aquele negócio lá que a gente ouvia fazia sentido, de você fazer um mapeamento da família e ver o que aconteceu na família para você rejeitar. E o ensinamento era você clamar o sangue sobre aquela situação da família. Então, transportando para o que Jesus fez, é exatamente isso. A cruz pagou o preço. O sangue de Jesus pagou esse preço lá na cruz, né? Então, quando você enxerga o sangue de Jesus sendo derramado lá na cruz, cumprindo tudo que estava escrito em Isaías 53, que é o cumprimento de tudo, né? Existem algumas coisas que estão fora de lá, mas a maioria está lá. Maldição está lá, iniquidade está lá, pecado está lá, transgressão está lá, enfermidade está lá, miséria está lá, está tudo lá escrito, né? Então, quando nós enxergamos tudo isso que foi pregado na cruz, se existe alguma coisa que eu enxergo dentro da minha casa ou da minha família, que eu ainda vejo que existe, eu preciso assumir essa consciência de que me pertence mais. O Deuteronômio 28, ele só nos pertence enquanto está a bênção.
É bênção na hora que entra, que sai, no campo e na cidade, põe por cabeça e não por cauda, empresta e nunca toma emprestado. Gente, isso empresta e nunca toma emprestado, eu tomei como lei na minha vida, desde que eu me converti com 19 anos. Tomei como lei. Eu falei, Jesus, nunca, eu não quero pedir nada emprestado, nada, nada. Porque o Senhor diz que eu empresto, mas não tomo emprestado. Então, se a gente assume essa identidade de quem nós somos, que nem lá em Deuteronômio 28, do começo até, são todas as bênçãos, né? A hora que começou a maldição, encerra ali. Mas daquela primeira parte, e você passa a se enxergar daquele jeito, é a graça conquistada lá na cruz. Tudo isso foi proposto para nós vivermos hoje, né? Os danos que aconteceram depois lá de, acho que é o versículo 13 em diante, né? Que os danos acontecem lá. Depois que os danos acontecem a partir do versículo 13 lá, esses danos foram cravados na cruz, porque todos eles eram resposta, você pagava o preço para poder ter a bênção de Deus, o preço já foi pago. Hoje nós temos a bênção de Deus porque o preço foi pago. Porque era, se você não fizer, se você não agir, se você deixar de fazer, entendeu? E isso daí foi tudo para Jesus. Então, hoje, as maldições, elas ainda acontecem na vida do povo de Deus, porque eles não têm a consciência de que não pertence mais a eles, porque já foi cravado na cruz. E enquanto a gente não tem essa consciência, a gente continua sofrendo dano, porque a palavra fala que o povo de Deus perece por não conhecer a verdade e o poder de Deus. Enquanto a verdade ela não é revelada, a pessoa sofre dano mesmo que ela tenha sido pago. Tendo sido pago, ela continua sofrendo dano. Exatamente. É um problema de identificação, né? Não se identificam na palavra, não se acham, não vive a altura do que Jesus fez. Sim. É o que a religião faz com as pessoas, né? Causa esse dano muito grande. É o que aconteceu lá em Adão. Ele olhou para ele depois que ele caiu. Ele deixou de olhar para Deus. Ele mudou, não Deus, né? Então, quando você olha para si mesmo e tem a consciência de si mesmo, você sofre os danos. Agora, quando você olha para Jesus e vê que tudo aquilo ele fez por amor a você, você recebe todas as bênçãos que estão dentro daquilo que ele, né, é a herança, né? Você recebe a herança que ele comprou. Por um alto preço. Altíssimo. Altíssimo. Olha só, porque a gente está falando de remídios da miséria. A gente leu esse Deuteronômio, que é essa tristeza toda, que a gente não vive ela, porque a gente é uma nova criatura, nossa nova realidade. Mas Jesus Cristo, ele se fez pobre na cruz para nos livrar. Sim. Isso está em 2 Coríntios 8:9. Eu vou ler, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Porque Jesus, gente, ele não era pobre, nós precisamos entender. Ainda tem gente que até hoje acha que Jesus era pobre. Ele nasceu na manjedoura porque não havia vaga nas hospedarias da cidade por causa da época do censo, a gente sabe disso. As mulheres assistiam os ministérios de Jesus com os bens, as mulheres financiavam a obra de Jesus. Ele era suprido por Deus em todas as necessidades. Se você pegar lá Mateus 14, 15, 17, fala muito sobre isso. A gente viu a multiplicação dos pães, dos peixes. Ele era suprido por Deus em tudo. Ele ajudava os pobres. Lá em João 13 fala, ele ajudava os pobres regularmente. Lá em João 12:8, fala que ele se distinguia dos pobres no seu discurso. E uma coisa assim, como que Jesus seria pobre se Jesus tinha até tesoureiro? Como que Jesus era pobre se Jesus sustentava os discípulos e a família dos discípulos? Eu falo Jesus, eu falo o ministério dele. Porque os discípulos tinham família. Mulher, filhos, a gente viu
a sogra de Pedro ficou doente? Não é, Renata? Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Não vai falar que o povo daquela época não tinha menino, não, porque não tinha televisão, não. Né? Nós sabemos disso. Então, ele tinha toda essa estrutura. Ele ficava viajando, gente, de um lugar para o outro. Alguém viaja de graça? Só quando a gente aprender a ser trasladado. Fora isso, né, a viagem tinha custos, porque às vezes ele tinha que dormir em algum lugar, ele tinha que comprar comida. Mesmo que ele andasse, ficasse andando, Jesus tinha que comprar roupa, tinha que comprar chinelo. Eu não sei o que eles usavam no pé. Será que era chinelo? Alpaca. Isso, esse negócio que a Carmen falou. Então, e isso não era só para ele. Era para aquele povo todo que ficava com ele. Ele não andava sozinho. Eu sei, por exemplo, quando eu estava numa denominação que eu tinha, como é que fala? Ministério lá, assim, coisa para cuidar, era sustentado. Eu precisava sair, eu precisava ir no lugar, eu precisava bancar coisas, bancar viagem, bancar treinamento. Tem custo. Isso não foi. Então, Jesus não era pobre. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que a gente abrir mão de tudo, ser miserável, viver uma vida de falta, de escassez. Porque não, Jesus não tinha uma vida de escassez. Não tinha. Não estou dizendo que se você só vai ser feliz, estar contente, amar a Deus, se você tiver rios de coisas. Mas a vida que Jesus conquistou para nós é uma vida de abundância. Isso. É uma vida de plenitude. E se você estiver passando falta, necessidade de alguma coisa, não tem como você estar em plenitude. Eu vou falar para vocês uma coisa. Paulo estava lá na prisão e ele cantava, mas vocês acham que Paulo estava passando necessidade de alguma coisa? Ele estava cativo. Mas ele não passava necessidade, ele sustentava, ele ofertava nas igrejas, as igrejas ofertavam na vida dele. Era uma troca. A gente vai aprender isso ainda. Sabe? Então, nunca, se alguém virar para vocês e falarem que, voto de pobreza, não sei o que, esquece isso, gente. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, ele não quer coisa ruim para nós. E pobreza, na origem da palavra, quer dizer improdutividade. Deus me livre. É uma maldição. É uma maldição, que Jesus nos libertou. Foi cravada na cruz. Exatamente. E Deus me livre de ser uma pessoa improdutiva, uma pessoa com miséria. Gente, vocês têm que me ver quando eu vejo eu percebo muito espírito de miséria nos lugares, tá? Eu fingo que não estou vendo porque eu não quero ser taxada como doida, mas eu vejo, eu sinto, meu Deus, olha lá o espírito de miséria lá. Olha lá, sabe? E às vezes tem pessoas que têm condição financeira, mas vivem na miséria. Por quê? Porque ainda não viu a realidade que nós já fomos resgatados de miséria. Nós já fomos resgatados da miséria, não tem por que a gente viver uma vida assim, sabe? É muito sério isso. Vamos ler. A nossa realidade de Jesus na área das finanças. Somos supridos em Cristo Jesus nas nossas necessidades. Isso fala lá em Filipenses 4,19. O dinheiro não é mal, mas sim o amor a ele que é. Isso fala lá em Timóteo 6,10. Não podemos servir a dois senhores. Devemos servir a Deus e o dinheiro nos servir. Mateus 6,24 fala sobre isso. Riqueza e honra estão com o Senhor. Provérbios 18 fala sobre isso. O propósito da prosperidade cristã, além de ser para que tenhamos uma vida abundante, é que financiemos a obra de Deus. Outro dia, eu estava conversando com uma menina que faz pilates comigo, ela falando assim, que ela não queria ser rica, não. Porque não, dá muito trabalho para eu falei, pois eu queria ser milionária. Minha filha, eu ia dar tanta coisa para os outros, não tem noção. Você acha que eu ia ver esse povo sem casa, esse povo... meus amigos passando necessidade. Eu queria para isso. Exatamente. Ela falou assim, não é verdade. Como que você vai cuidar de orfanato? Como que você vai cuidar de asilo? Como que você vai financiar a obra de Deus se você não tiver o dinheiro? Alguém tem que ter. E eu queria ser essa pessoa que tinha esse dinheiro. Eu vi um dia a Joyce Maia falando assim, que ela ora para dar casa, ou que ela ora para dar carro, ela ora para dar essas coisas. Eu também, tá? Eu também. Eu oro para isso. Não é para mim, não. Isso pouco me importa. Eu quero, meu negócio é com Jesus. Mas eu quero fazer pelas pessoas, porque, gente, eu via, quando eu ajudava lá no orfanato, eu via a necessidade. Imaginou
17 crianças para almoçar todos os dias. Tinha dia que só tinha arroz, feijão e macarrão. Eu quase morria, não pode. Criança tem que comer os vegetais, como a Maria Eduarda fala, os vegetais, acho tão lindo isso, os vegetais, e tem que comer carne. Óbvio que tem. Eu gosto de carne, tá? Se eu for na casa de vocês, vocês já ficam sabendo. Eu gosto de carne. E eu não gosto de cebola, tá? Só a carne. Gente, eu ia no mercado e comprava, não tem como, sabe? Então, se eu não tiver o dinheiro, como que eu vou fazer isso? Eu vou crer para cair do céu, tá? Mas e aí? E se não cair do céu? Eu vou ter que pegar o dinheiro. Eu acho que funciona mais comigo, eu tendo dinheiro e ir lá e comprando. Porque na fé, o Senhor me dá o dinheiro para eu trabalhar, para eu ter dinheiro. Então, é isso, sabe? Então, a obra do Senhor, ela precisa. Porque a Bíblia fala que os pobres sempre tereis convosco. O que acontece? Vão existir pessoas, sempre vão existir pessoas necessitadas, sabe? Então, a gente vai precisa ter dinheiro. Olha, vai fazer um encontro presencial lá em São Paulo. Gente, quem me dera ter dinheiro para pagar passagem para todo mundo ir. Olha que maravilha. Ter a chácara lá, Renata, ter a chácara lá em Campinas, para a gente ir para a chácara da Renata. Olha isso. Sabe, não é ganância, gente. É simplesmente falar assim, é para obra, é para servir. Sim. Né? O Rei ele fala isso, igual ele agora vai mudar, né? Eu estou chocada que ele vai para o estado mais pobre do Brasil. Meu Deus, meu coração até tem, meu Deus, acho que isso aí eu não aguento. Sabe, tem coisa que eu acho que é demais para mim. Aquela casa dele Alphaville é para servir, todo mundo sabe disso, é a casa do Senhor. Por que o Senhor dá para ele? E dá tanto dinheiro, dá tanta coisa para ele? Porque ele usa só para a obra. Né? Então, é isso. Então, não amaldiçoem o dinheiro. De forma alguma, não amem o dinheiro, mas não amaldiçoa. A gente, sabe? E para movimentar o reino, gente, sabe? O reino precisa de movimento. E dinheiro é movimento, sabe? Então, assim, a gente, para financiar obras na África, para financiar essas pessoas que estão, sabe, a igreja perseguida, que tem. Eu conheci um pastor, preciso falar isso para vocês, que eu lembrei agora, não? Eu conheço o Mário Freitas. Não sei se vocês já conhecem ele. Ele é na janela do 1040. Você sabe o que é a janela 1040? Sim. Os países lá do Oriente Médio, que tem uma janelinha, né, no mapa tem a janelinha, que são os países mais perseguidos do mundo. O Mário tem um projeto lá. Ele veio aqui em Patinga. Eu já fiquei tão feliz de encontrar com ele, assim. Eu tive presencialmente, eu conversei com ele, com a esposa. Eu lembro que eu honrei eles, eu levei presente para eles, eu participei, comprei livro e tal, porque, assim, fiquei encantada com a história dele. Como que ele vai resgatar os... Como que fala? A pessoa, quando ela tem que sair do país, senão eles vão matar. Os perseguidos... Perseguida, né? Isso. Perseguidos. Os perseguidos religiosos, como que ele vai salvar isso se não tiver dinheiro? Porque eles ligam bem e falam assim, Mário, tem que tirar fulano do Sudão agora, que eles... O povo do Islã tá vindo para pegar ele, a esposa e tal. Ele tem que mandar o dinheiro na hora para tirar o cara de lá, tem que pagar propina, tem que pagar carro, sabe? É isso. O evangelho é isso. Ele tem, nossa, eu lembro, eu arrepio, tem uma história. Se você é Mohammed ou Arão. Tem no YouTube essa pregação dele. Eu fiquei encantada com ele quando eu vi essa pregação. Ele conheceu, esse Mohammed, que ele fala na pregação, é do ministério dele, está com ele. Hoje vive em outro país, teve que fugir do país dele, mas ele ficou preso, ele apanhava 3 vezes ao dia por causa do evangelho. Ele viu a esposa dele sendo estuprada. O filho dele apanhou e ficou paralítico. E eles estupraram a esposa dele para ele negar Jesus. E ela gritava com ele assim, não negue a Jesus, não negue. Aí, para eles pararem, ele teve que aceitar ser preso. Aí ele ficou um tempão preso, apanhava 3 vezes ao dia. Quando ele saiu da cadeia, eles resgataram ele de lá, do país que ele morava. O Mário conta detalhes
na pregação. E aí a pregação termina, o Mohammed ainda estava preso. Aí eu encontrei com ele e falei, pelo amor de Deus, me fale. Ele disse assim, não, o Mohammed foi solto, hoje ele está em tal lugar. Ele falou o país que ele está, eu esqueci. Ele está protegido, ele continua a obra, eles conseguiram resgatar, porque eles tinham dinheiro. Entende? Então, a gente precisa desmistificar isso. Nós não vamos vender vassoura ungida de R$150, mas nós vamos ter, porque o Senhor vai nos honrar com trabalho, seja com coisas verdadeiras, sabe? Igual o meu trabalho. O Senhor pode me mandar clientes e formas de trabalho que eu vou ganhar muito dinheiro para conseguir fazer isso, e com qualquer um de vocês. É uma forma, não precisa da gente fazer nada ilícito, não precisa disso, mas a gente tem que ter essa consciência de que o dinheiro faz parte para a gente fazer esse tipo de coisa. É para você comprar um livro para abençoar a obra, porque tem muita gente muito séria fazendo uma obra formidável, levando o evangelho em lugares que não tem. Para vocês terem uma ideia, o Mário ele me contou um caso que ele foi convidado para pregar numa igrejinha num país da África, África Central, é o terceiro país mais pobre do mundo. Ele foi. Gente, vocês conversaram com ele, você só chora. Eu só chorava. Eu não sabia fazer mais nada. Eu olhava para os meus sapatos, minhas roupas de... E no dia eu estava com roupa de grife, sabe? Eu olhava assim, não que eu não possa ter, sabe? Mas assim, você começa a ver as prioridades. E ele contou, ele foi. Aí ele chegou lá nesse país, um calor, ele assim, que Belize, Patinga neva, perto desse lugar, desse país que ele está, acho que era na África Central. Aí ele pegou, diz ele que eles pegaram ele no hotel, no aeroporto, e levou para o hotel. Era tarde da noite, falou com ele que ia pegar ele outro dia, porque o culto lá é de manhã. Porque o sol é muito quente, então eles vão para o culto de manhã para não pegar o sol forte, depois das 10 da manhã, né? Aí ele falou assim, tá. Eles só falaram com ele que o culto era de manhã, ele falou assim, então eles vão me pegar aqui umas 9, 9h30, por culto 10 horas, né? Achando que está no Brasil. Não, 5h45 da manhã, nós te pegamos aqui. Ele, o quê? É porque o culto começa às 6. Diz ele que já começou a ficar assim. Jesus. Tá bom. Aí eles atrasaram um pouquinho, deu um problema lá, chegaram, pegaram ele 6h30. Viu que na hora que chegou na igreja, gente, dizer que não... Que abriu, ele pensou assim, 6 horas da manhã, tem umas 3 irmãzinhas do coque aqui. Ninguém vai estar numa igreja 6 horas da manhã. Não, 3 é pouco, mas umas 6 vai estar, porque tem um pregador de fora dizer que na hora que abrir a porta, e a igreja tem que ficar toda fechada, né, para se proteger. E abriu, dizer que tinha. Ele falou assim, gente, eu não sei se era 200, se era 600, eu sei que aquele trem estava lotado. E o povo pulava e dançava e gritava, e naquele reteté todo, dizer que sentiu assim a unção, dizer que ele parou assim, e disse, gente, não tem lógica. E o povo louvando. Aí dizer que entrou, não tinha uma cadeira na igreja para o povo sentar, tá? Aí ele entrou. E o povo cantando. Diz ele que deu mais de 8 horas da manhã, o povo estava louvando e adorando a Deus. Aí ele assim, não adianta o culto começar cedo, porque eles não acabam o culto cedo, eles vão ficando. Aí diz ele que eles pararam, louvou e deu a palavra para ele. O pastor apresentou ele e tal. Aí eles sentam no chão batido, tá? Chão mesmo. E diz ele que pregou diz ele que está pregando e tinha uns sentados assim atrás dele, né? Tipo a Assembleia faz. Diz ele que olhou assim. Diz ele que pregou uns 50 minutos. Aí todo mundo parou e ficou olhando para ele assim. Tipo. Aí ele foi no pastor e falou assim, o que está acontecendo? Não, eles estão esperando você continuar. Você saiu lá do Brasil, aterrissou aqui para pregar 50 minutos? Dizer que a cara dele foi lá no chão, ele me dá isso aqui no microfone e foi falar de novo, dizer que pegou mais 1h30. Aí diz ele que o negócio pegou.
Depois, acabou. Dizer que o culto acabou já era quase meio-dia. Ou era meio-dia, não sei. Dizer que o sol. Aí ele foi para a casa do pastor. Almoçar na casa do pastor. E o pastor tem 19 filhos. Por quê? Toda criança que o pai abandona, a mãe abandona, ele pega para cuidar. Diz ele que era uma casinha pequenininha, bem pequenininha. E diz ele pro cara, dizer que ele assim, gente, ele falava assim, gente, eu sou gordo. E ele realmente é grandão. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E dizer que suave. Aí o pastor, aí a esposa do pastor não tinha ido pro culto, porque ela foi em casa fazendo almoço. Aí ela veio com, o povo que é da roça, sabe, um negócio de ferro, que é grandão assim, é tipo uma panela, que o pessoal faz macarrão na chapa aqui. É um negócio de ferro, assim, que tem um côncavo assim. Esqueci o nome do negócio. Diz ela que ela veio com aquilo e colocou na mesa, no almoço. Na hora que ele olhou, só tinha batata doce cozida para o almoço. Aí, o pastor foi e falou com assim, pega, mas deixa maior para ele. Tipo assim, ele viu que eu sou gordo, que eu fiz que eu muito. E deixou maior batata para ele. E diz ele que pegou aquela batata e comeu. E ficou olhando. Aí eles terminaram o almoço. Não tinha cadeira, aquelas mesinhas assim de chão, sentou todo mundo no chão, comeu. Aí o pastor chamou, eles sentaram na varanda e ele foi apresentar o projeto. Ele tem um projeto que ele financia microempreendedores cristãos nesses países. Porque a pessoa, quando ela aceita Jesus nesses países, ela fica sem emprego, ela fica sem nada. Então, ele desenvolve o projeto para eles trabalharem, para se sustentarem, sabe? Ele dá trabalho para eles, banquinha de verdura, banquinha de rosquinha, coisas para eles fazerem e venderem. Ele incentiva, então eles financiam isso. Então, precisa de dinheiro para fazer isso. Aí o pastor, ele foi e apresentou esse projeto para o pastor, que ele queria fazer lá. O pastor só virou para ele e disse assim, você é resposta de oração. Porque eu orei pelo meu país, pelo meu povo, e orei para que não viesse ajuda para eles, não viesse cesta básica para eles, que viesse condições para que eles trabalhassem para sustentar o reino. O cara que vive na miséria está pedindo emprego para sustentar o reino. E ele falou assim, pastor, mas não traga mais que o suficiente, porque eu não quero que o coração do meu povo se corrompa. Porque o meu povo vive como escravo, mas tem um coração de rico. E o seu povo vive como rico, mas tem um coração de escravo. Dizendo que só chorou, gente, acabou. Dizendo que não queria fazer mais nada disso, só queria chorar. E por que eu estou falando isso? Para a gente entender que nós já fomos livres da miséria. E o povo da África, eles precisam disso, de entender que eles foram livres da miséria, dessa maldição da miséria. E que a gente precisa abraçar essas causas. Precisa não, a gente pode, a gente precisa só de Jesus, abraçar essas causas, sabe? De contribuir para essas pessoas, de fazer pelas pessoas. Se a gente entender que a gente não é pobre, se a gente entender que a gente não tem miséria, acessar essas coisas que a gente tem e mostrar para as pessoas que elas também podem acessar. E é o que o Mário está fazendo nos projetos dele, mostrando para as pessoas que elas podem acessar isso. Ele mostrou para mim o projeto, um monte de gente que tem... Gente, as barraquinhas que vendem legumes, que vendem frutas, do povo que era muçulmano, se converteu ao cristianismo, foi expulso, ia morrer de fome, aí teve que mudar de país e começar a vida nova. Porque lá é assim, aceitou Jesus, tem que rachar fora. Não pode ficar. Né? São vários os países que não podem. É proibido, né? E as pessoas fazem isso por amor. Aí, quando ele falou isso comigo, caiu uma bomba dentro de mim e eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Então, assim, eu quero tudo que o Senhor fez para mim, eu quero tudo, porque à medida que eu receber, eu vou poder passar, eu vou poder transbordar. Gente, só transborda quem está cheio. Senão, uma caixa d'água, se ela não encher, ela não transborda. E a caixa d'água, quando ela fica com a boia, sabe o que eu fico vendo?
ver aqui agora. A gente viver nessas questões, na condição da lei, é como se a gente fosse uma caixa d'água que fica com a boia. A boia é a lei, sabe? Que fica ali. Você está cheio, mas você não consegue transbordar. Você vai ali, mas fica só na tampa. Não vai para os outros. Não vai para a caixa do vizinho, não transborda, não jorra rio, porque a boia está te segurando ali, ó, o seu transbordo, sabe? Então, acabou isso para nós. Acabou. Agora, a nossa realidade é Jesus e pronto, e está tudo feito. Agora, voltando, nós vamos, para finalizar, nós vamos falar sobre a maldição da doença. Nós somos redimidos da enfermidade. Também Deuteronômio 28, 22, 27 e 28, que eu vou ler. O Senhor te ferirá com a tísica. O que é isso? Tísica, não sei se eu li certo. E a Tuberculose. É isso. Tuberculose, e a febre e a inflamação, credo. E com o calor ardente e a secura. Eu não sei se é tuberculose ou se é lepra, viu? É um dos dois. Deve ser. Eu acho que tísico é lepra, pessoa tísica. Alguém olha Google para nós aí. Fala. Ou é lepra ou tuberculose, mas eu acho que é a lepra. É um negócio. Eu lembro da minha avó falando fulano tá tísico, mas eu não sei o que fala então. tísico. Eu acho que é lepra. Eu acho. Ou é tuberculose ou é lepra, é um dos dois. Deixa eu ler aqui, perdi. E com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, do que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Mas isso aí acabou, tá, gente? Jesus Cristo se fez doente para nos sarar. Está em Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É tuberculose aí. A pessoa começava a tossir, isso. A pessoa começava a tossir, minha avó falava isso, minha avó era terrível. Nossa, Deus. Enfermidades são obras de Satanás. Olha isso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós precisamos entender que Deus não trata ninguém mandando doença. Amém? Amém, igreja? Não existe isso, tá? Doença é obra de Satanás para perturbar a nossa mente, para perturbar nosso corpo, para nos destruir. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem cura. Jesus já conquistou na cruz. Então, nós precisamos entender que se tem alguma doença, não é Deus tratando, não é Deus permitindo. Isso não é obra de Deus. Deus não trabalha com as mesmas armas que Satanás. Aliás, Deus está descansando, gente. O 7º dia descansou, não teve o 8º dia. Ele já fez tudo, está tudo pronto. Né? Nossa, físico é ruim, misericórdia. Aí nós somos redimidos da morte eterna, para encerrar. A maldição da morte espiritual está em Gênesis 2, 16 e 17. Porque, Gênesis 2, 16 e 17 porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus falou com Adão, né? Certamente morrerás. Era a morte espiritual, não era a morte física, porque Adão viveu mais 900 anos, né? Embora a gente sabe que a morte nem existe, né, gente? De forma alguma. Jesus nos resgatou da morte, dando-nos vida. 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Não seremos julgados para a condenação, mas para o galardão. Isso é lindo, gente. Não há mais condenação. O nosso julgamento vai ser para a gente receber galardão, as pedras na coroa, e depois nós vamos depositá-la aos pés de Jesus.
Nós vamos ver isso lá em escatologia, mas a gente pode ficar tranquilo que nós já foi resolvido, sabe? Nós somos filhos e o Senhor já resolveu o pecado. O Pai não tem problema com o pecado mais, já está resolvido. João 5,24 fala sobre isso. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, é isso. Nós somos redimidos da morte eterna e o nosso julgamento não é para condenação, porque nós já estamos, né, como salvos, estamos na eternidade. É para o galardão. Aí, tem no final da apostila aqui, 140 coisas que nós somos em Cristo. A nossa realidade nele, ele é o nosso Senhor, nosso amado, todas as coisas, todos os versículos que falam quem nós somos nele e o que nós podemos. Eu vou tentar aqui só mostrar para vocês, mas está toda lá na apostila, tá? Ah, meu Deus, peraí. Deixa eu ver se está inteiro. Ah, não acredito que não vai aparecer agora. Eu já testei hoje, já funcionou, tá? Antes da reunião eu fiz e funcionou. Peraí que eu vou abrir ela aqui de novo, só para vocês terem uma noção. Apostila, Realidades da Nova Criação. Deixa eu abrir aqui. Tá, vamos lá. Ai, gente, não acredito. Enfim, eu fiz hoje à tarde, testei e deu certo. E agora, não tem. Para vocês verem. Ah, ok. Olha, aí eu vou sair aqui, peraí. Deixa eu ir lá para o final da apostila para mostrar para vocês onde que é. É bem o finalzinho mesmo. Aqui, ó. Ó. Peraí. Realidades nele, ó. Romanos. Mediante a redenção que há em Cristo, fomos batizados em Cristo. Tudo o que nós somos nele, cada versículo que fala, somos um só corpo com Cristo, lá em Coríntios, tá vendo? Isso aqui, Gálatas, a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, tudo que nós temos nele, que nós somos nele, em Cristo, tá? É muita coisa, olha, eu nem vou ler tudo não, estou só passando para vocês terem uma ideia, mas está na apostila. No Senhor e no amado, eu estou persuadido no Senhor, a recebeis o Senhor, tudo que o Senhor pode fazer por nós, já fez por nós, né? Tudo que nós temos direito de receber. Tudo que fala nele, no qual, em que ensina aquele, também é o Senhor falando para nós, são as promessas para nós. Mediante, por meio, por intermédio, ó, renasce na graça pela justiça, adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Tudo isso aqui é o que nós temos nele, ok? Depois vocês leem lá na apostila, que é muita coisa. E eu encerro aqui a matéria de Realidades da Nova Criação.